Olá, gente, eu sou Renata Mota, do canal Liberte o Ser com Renata Mota. E hoje vim trazer um vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre aceitação, né? Nos últimos anos que eu passei do meu estudo, do meu autoconhecimento, foi um termo, na verdade, uma forma, né, que eu coloquei muito em prática, que eu aprendi a trabalhar na minha vida. Então, em que consiste isso, né? A gente passa por muitos momentos difíceis na vida. Normalmente, a gente consegue ver isso através dos momentos mais difíceis, né? Porque você passa por um momento de uma doença, um problema em um relacionamento, uma questão financeira, enfim, seja o que for, e a gente tem a tendência de sempre perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Enfim, a gente sempre procura os porquês, né? E, normalmente, quando tem envolvimento de uma outra pessoa, a gente tende a sempre culpar o outro por aquilo, né? Jogar, por exemplo, a nossa felicidade na mão do outro, responsabilizar, né? Culpar a outra pessoa por alguma coisa que está acontecendo com a gente, ou com um relacionamento que envolva essa pessoa. Essa é a maior tendência. Só que não é assim, né, gente? A questão toda é a gente perguntar o que a gente precisa aprender com aquela situação. Porque tudo parece ser um simples fato, né? Aconteceu aquele fato ali, eu tive um problema, tive uma doença, vamos pegar uma doença como um exemplo. Tive aquela doença ali, mas aquilo ali é a ponta do iceberg, né? Mas normalmente as questões são muito mais profundas, relacionadas a qualquer área da vida, seja a área financeira, seja a área do amor, seja a área profissional, enfim, seja o que for. Tudo que se reflete em um fato, que a consequência é um fato, ela normalmente é uma coisa muito mais profunda. E quando a gente se questiona o que eu preciso aprender com isso, o que isso está querendo me dizer, você começa a entrar nessa questão, no quão profunda ela é e no que de fato tem que trabalhar para que você consiga melhorar essa consequência que está acontecendo aqui na ponta. Então você tem que se aprofundar naquilo ali através sempre do amor, né? Todos os momentos que a gente está lá na raiva, no sentimento de raiva, no sentimento de insegurança, de medo, ele nunca está acompanhado do amor. E quando você se aprofunda em alguma questão através do amor, você consegue entender por que aquilo atraiu para sua vida, por que você está passando por aquela situação. Você começa a entender os ok's, né, através dos porquês. Dessa forma que a gente trabalha a aceitação. Quem acredita na lei da atração e, enfim, que a gente consegue co-criar tudo, etc., consegue entender um pouco melhor isso, porque todo o universo ele é feito de energia, né? Então você fala assim: Renata, mas eu não queria aquilo para minha vida, eu não queria aquela doença, eu não queria aquela briga, eu não queria aquela discussão, eu não queria aquilo para minha vida. Como é que eu vou aceitar que aquilo tinha que acontecer comigo? Como é que eu vou trabalhar a aceitação se obviamente conscientemente eu não queria aquilo? E é exatamente isso. Conscientemente, muitas vezes a gente não quer. Só que o universo que trabalha de forma de energia, ele atrai através da emoção. Então, é através do que você sente. Muitas vezes a gente conscientemente não tem aquele pensamento, a gente não pensa que a gente quer aquilo para nossa vida, mas a gente está sentindo aquilo através das nossas crenças, das coisas que a gente acredita, a gente sente aquilo. E o universo, ele atrai através do sentimento, da emoção que você gera através daquilo. Depois a gente grava um vídeo falando só de cocriação, de lei da atração, porque tem para a parte positiva e também tem para essa questão que a gente está falando, que é atrair as coisas que não são tão positivas, as coisas que a gente tem que trabalhar. Mas isso faz parte da nossa evolução como ser humano, do nosso autoconhecimento. Porque são nesses momentos que a gente se aprofunda para entender o que acontece, que a gente consegue trabalhar nossas sombras, entender o que a gente precisa absorver e tirar de lição daquela situação. E aí por isso que a gente fala da aceitação. Quando você começa a enxergar por esse lado, você começa a entender que tudo que chega na nossa vida não chega por acaso. Nada acontece por acaso. De alguma forma, a gente atrai aquilo para nossa vida. E aí você começa a aceitar mesmo as coisas que não são tão boas. Você começa a entender que a culpa nunca está no outro, que nós sempre temos uma responsabilidade sobre aquilo, que de alguma forma, inconscientemente ou conscientemente, a gente atrai aquilo pra gente. Então quando a gente fala, presta atenção no que você está vibrando, não para de reclamar o dia inteiro, não pensa só nas coisas ruins, deixa o medo de lado. É difícil? Claro que é todo um processo, né? Mas é por isso, porque a gente atrai o que de fato a gente está sentindo, o que a gente está trazendo de emoção para o nosso dia a dia. É isso que a gente atrai, é através dessa frequência que a gente atrai as coisas para nossas vidas. Por isso
que nem sempre são só coisas boas. A aceitação, ela vem em todos os sentidos. E é aí que eu falo, aprenda a aceitar as coisas que acontecem na vida. Ao invés de bater de frente com aquilo, ao invés de jogar a responsabilidade só no outro, na vida, que tudo é um problema, que tudo acontece de ruim comigo, ao invés de sempre colocar externo, começa a internalizar isso, começa a tentar entender o que aquela situação está pedindo que você trabalhe. E aí você, quando for se aprofundando na questão, você pensa, bem, aconteceu isso, não foi legal, beleza. O que eu tenho que entender dessa situação? O que está refletindo? Porque muitas vezes o outro ou a situação é um espelho da gente mesmo. E a gente começa a trabalhar sobre aquela questão para poder entender o que aquilo mexe com a gente, em qual crença que está ligada, o que a gente acredita dentro da gente que a gente não está conseguindo enxergar e aquela situação está querendo mostrar para a gente. E isso é trabalhar a aceitação. Então, trabalhar a aceitação é entender que nada acontece por acaso, que a gente atrai tudo o que acontece na nossa vida, que a responsabilidade não está só no outro, tem as duas partes, obviamente. A outra pessoa ela pode ser responsável, mas não culpada pela situação, porque só existe um culpado quando existe uma vítima. Então, se você não se coloca no lugar de vítima, não tem um culpado. E é assim que você trabalha a aceitação, porque de alguma forma você atraiu aquilo para sua vida. A grande chave é você entender o que você precisa aprender com aquela situação para que ela não se repita mais. Porque a vida é uma grande escola. Se a gente não aprende a lição naquela situação que nos foi colocada na vida, ela vai se repetir de alguma outra forma, mas trabalhando a mesma crença que está na gente, a mesma sombra que a gente precisa trabalhar. Então ela vai se repetir aquela situação para que a gente volte naquilo ali. Enquanto a gente não aprende, ela se repete, se repete, se repete. Por isso a gente fala, vamos parar de empurrar a vida com a barriga, vamos parar de colocar os problemas para debaixo do tapete. A gente tem que encarar as situações, entender o que elas estão nos trazendo, trabalhar as nossas sombras, as nossas crenças, para que a gente possa passar de fase na vida e evoluir. Então, assim, para mim, a grande chave disso tudo, que mudou realmente a minha cabeça nesses últimos anos, foi essa palavrinha que chama aceitação, e através dela que vem toda a parte do conhecimento, de como você vai lidar com aquilo, de como você trabalha aquela crença, e aí vão se desenvolvendo várias outras coisas. Mas para mim, a base de tudo é a aceitação. E entender que o outro, ele dá o que ele consegue, o limite do que ele consegue. Nem sempre a sua expectativa é o que o outro vai te entregar. Então não jogue as responsabilidades em cima do outro em nenhuma questão. Faça o que você pode fazer por aquela situação naquele momento, porque você só tem controle sobre as suas ações, sobre as suas atitudes. A gente não tem controle sobre a atitude do outro, a gente só tem sobre a nossa. E aí, trabalhando a aceitação e começando a entender como você consegue lidar melhor com aquela situação, você resolve a questão para você. E o outro precisa trabalhar, que é uma outra questão, porque cada um trabalha na sua individualidade. Mas a gente tem que fazer o máximo que a gente pode, porque nós podemos fazer só por nós mesmos, nós só temos controle sobre nossas ações. Tá bom? Espero que tenha ajudado esse conteúdo a esclarecer um pouco mais. Eu vou trazer mais conteúdos nesse sentido. Se você gostou, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Gratidão!